Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para lançar mais um vídeo falando sobre o Altíssimo, sobre o Eterno Yal e sobre o seu filho Machia, Yalcha. Por quê? Porque através do cristianismo hoje é impossível nós chegarmos ao pleno conhecimento, ao conhecimento exato de quem é o Altíssimo, quem é o Eterno, o Yal. Através do cristianismo é impossível nós chegarmos ao conhecimento exato do Eterno e do seu filho, Yalcha Machia. Porque o cristianismo está totalmente corrompido, está totalmente fermentado com o vinho que veio da grande Babilônia, a Igreja Católica. Então eu quero estar lendo aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz assim: Receio, porém, que como a serpente seduziu a Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida ao Machia. Com efeito, se vem alguém e vos proclama outro Yalcha, diferente daquele que vos proclamamos, ou se acolheis um espírito diferente daquele que vos proclamamos, ou se acolheis um evangelho diferente daquele que abraçaste, vós o suportais de bom grado. Então o apóstolo Paulo, apóstolo Shaul, ele disse que queria apresentar a igreja como uma virgem pura ao único esposo, a saber, a Yalcha, o Machia. Mas ele disse que estava com medo que acontecesse como aconteceu com Eva, que largou o seu marido original lá, que era Adão, e foi após outro, foi após a serpente, e deu ouvido à mensagem, à palavra da serpente. E isso aconteceu com a igreja. Eu já falei isso em outros vídeos. Quando foi isso, amigos? No concílio de Nicéia. Quando a igreja se sentou com os reis da terra e criaram seus dogmas. Ali a igreja ela foi após um outro, e foi após um outro evangelho também. É isso que eu quero estar mostrando para você nesse estudo aqui. Então veja bem, meu irmão, no concílio de Nicéia, eu não quero que você acredite em nada do que eu estou falando aqui sem pesquisar. Eu não quero que ninguém saia me seguindo sem pesquisar. Eu quero que as pessoas vão lá e pesquisem, tira a sua conclusão, se o que eu estou falando é verdade ou se é mentira. Então eu quero que as pessoas vão lá, pesquisem e olhem se se a mensagem que eu estou trazendo no YouTube é uma mensagem que vem do Eterno ou se eu estou mentindo. Vão lá e pesquisem, vai na Barça, hoje vai na internet e pesquisa. Então veja bem, irmãos, a igreja, ela se corrompeu logo cedo. Quando ela sentou no concílio de Nicéias ali, vou começar pela doutrina da Trindade, depois nós entramos na questão do Filho, porque a igreja hoje tem totalmente um entendimento errôneo com respeito ao Filho do Eterno e com respeito ao próprio Eterno. Então na questão da doutrina da Trindade, no ano de 381, depois do Machia, depois de Yalcha, surgiu-se o dogma da Trindade. O imperador Teodócio, juntamente com o Papa São Damasco, criou essa doutrina maligna, para que as pessoas não viessem ter o conhecimento exato de quem é o Criador do universo. Satanás logo cedo corrompeu a mente daqueles homens ali, e esses homens passaram essa doutrina herética que está hoje dentro do cristianismo, tanto dentro do catolicismo romano como dentro das denominações protestantes, as denominações evangélicas. Ensina essa heresia, impedindo as pessoas de conhecerem quem é verdadeiramente o Criador do universo, que é Yal. Então veja bem, ali no concílio de Nicéia foi colocada a doutrina da Trindade, o dogma da Trindade. A palavra certa é dogma, porque quando você entra lá na Barça, no colégio, ou você entra na internet e pesquisa, você vai ver que a Trindade é um dogma colocado pela Igreja Católica no ano 381 pelo Papa São Damasco e pelo imperador Teodócio. Por que, Rômulo? Porque os apóstolos e o Salvador nunca pregou que o Criador do universo é constituído de 3 pessoas. Aonde está isso, Rômulo? Se você ler no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 29, foi feita uma pergunta para Yalcha. Qual era o primeiro mandamento? E Yalcha disse: ouve, ó Israel, o Eterno é um. Yal é um. Ele cita o nome do Eterno ali, fala, Yal é um. Então veja bem, logo de cara nós vemos o Salvador ensinando que o Criador do universo, o Altíssimo, é um. Ele diz: ouve, ó Israel, Yal é um, e não existe outro além dele. Então o Eterno é o Supremo. Quem que é ele, Rômulo? Yal. Aonde tem mais, Rômulo? Se você for no livro de no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, lá diz assim: a vontade do Altíssimo é que todo homem chegue ao conhecimento exato da verdade.
chega ao pleno conhecimento da verdade, algumas traduções falam. A tradução mais original fala, chega ao conhecimento exato da verdade, de que há um só Altíssimo, Ial, e um só mediador entre o Altíssimo e os homens, Ialcha, o homem. Então aqui os próprios apóstolos, eles deram continuidade ao ensinamento do Machia, de que o Eterno é o único Altíssimo, que ele é o único Supremo, e que Ialcha é o mediador entre o Altíssimo e os homens. Mas nesse texto, nós vemos que a Trindade ela cai por terra. Por quê, Rômulos? Porque aqui o apóstolo Paulo, ele fala que o conhecimento da verdade é entender que só tem duas pessoas, o Altíssimo e o seu Filho, Ialcha, o Machia, o homem. Então ele vira e fala, a vontade do Eterno é que todo tipo de homem chegue ao conhecimento exato da verdade. Aí ele vira e fala, o conhecimento exato da verdade é de que há um só Altíssimo e um só mediador entre o Altíssimo e os homens, Ialcha, o homem. Então aqui ele mostra só duas pessoas. Uma é o Altíssimo Todo-Poderoso, Ial, e a outra é o mediador entre o Altíssimo e os homens. Quem que é, Ramos? Ialcha, o homem. Duas pessoas. Então essa doutrina de que existe três pessoas, irmão, isso vem dos padres, isso vem do Papa, isso vem da Igreja Católica, isso vem da Babilônia. Nós temos que tirar isso da nossa mente, nós temos que varrer. Nós temos que chegar, a Bíblia diz que nós devemos prosseguir em conhecer a Ial. Nós temos que correr atrás e procurar conhecer quem é o Eterno, quem é o seu Filho. Então veja bem, se você pegar também o livro de Judas, versículo 24 e 25 vai mostrar isso. Romanos capítulo 3, versículo 30 vai mostrar que só tem duas pessoas, não tem três. Aonde mais, Romilson, tem mostrando que só tem duas pessoas e não existe três pessoas? Se você for no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4, ali diz assim, quem criou todas as coisas, quem amarrou as águas na sua roupa, qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Então você pode ver que essas duas pessoas, elas têm nome. E ele mostra nesse texto que não existe um terceiro. Ele mostra que quem estava na criação, criando todas as coisas, era o Pai e o Filho. É o Eterno, o Altíssimo, Ial e o seu Filho, Ialcha. Por isso ele diz, qual é o seu nome? Está falando do nome do Pai. Qual que é o nome do Pai? Ial. E qual é o nome do seu Filho? Se é que sabes, o nome do Filho é Ialcha. Então se existisse um terceiro, ele falava, qual é o nome do Espírito Santo? Então não existe um terceiro. Isso são coisas que veio do catolicismo romano. Se você pegar o livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 em diante ali, vai virar e falar assim, para as nações há muitos deuses e muitos senhores. Todavia para nós há um só Altíssimo, o Pai, e um só Senhor, na Bíblia Almeida, Ialcha, o Machia. Então veja bem, há um só Altíssimo, o Pai, e um só Rei, Ialcha, o Machia, um só governante. Entendeu, irmãos? Então não existe três pessoas. Essa questão de três pessoas, isso é maligno. Isso veio do catolicismo romano. Tem mais, homens, tem mais versículos? Tem muitos, irmãos. Tem muitos versículos. Tem, por exemplo, o próprio Salvador Ialcha, o Machia, ele diz assim, ninguém conhece quem é o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Então, o próprio Machia, ele mostra que só existe ele e o Pai dele. Que só ele e o Pai dele que estavam na criação, criando todas as coisas. Aí tem pessoas que dizem assim, mas tem lá no livro de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem. Tem lá no livro de Isaías, disse, quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Então veja bem, irmãos, quem façamos ou quem há de ir por nós está relacionado a duas pessoas, é o pai falando para o filho, entendeu? Ou o filho falando para o pai, está entre os dois. Não tem que estar três pessoas para que possam dizer façamos. Façamos, eu posso estar falando com outra pessoa, não precisa ser três nem quatro, não. Então quando ele fala façamos ou quem há de ir por nós, está se referindo ao pai e o filho. Porque o filho andava com o pai, criando todas as coisas. Onde está isso, homens? No livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22, nessa Bíblia de Jerusalém, ela ainda traduz melhor, diz assim, Ial me criou como o primeiro da sua obra. Isso é Ialcha falando, isso é o filho falando. O filho fala, eu andava com ele e era seu aluno. Então, irmãos, só existe duas pessoas. Não existe três pessoas, como está sendo ensinado hoje pelos pastores,
e pelos padres. Isso são heresias. Eu estou aqui para trazer esclarecimento para você entender que o eterno não é constituído de 3 pessoas como é pregado no cristianismo. A palavra trindade não existe na Bíblia. Existe na Bíblia a palavra divindade. A divindade. Quem é a divindade, Romilson? O eterno, Yahweh, o criador dos céus e da terra. Então vamos lá. Aqui, nós pegamos aqui, ó, nós podemos ver, por exemplo, tem pessoas que vão virar e falar assim, Romilson, mas lá na Bíblia, lá, eu já falei isso nos outros vídeos meus, lá na Bíblia lá diz que o Espírito do Eterno se entristece. Tá? O Espírito do Eterno se entristece, está no livro de Provérbios 18, versículo 14, está no livro de Isaías 57, versículo 15. Só que nós temos que entender, irmãos, como eu disse nos outros vídeos, que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo. O homem é a imagem e semelhança do Altíssimo, está no capítulo 5 de Gênesis, se eu não me engano. Então veja bem, no capítulo 1 de Gênesis também lá fala sobre isso, mas no capítulo 5 fala. Então veja bem, irmãos, o homem foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo, o Eterno. E nós sabemos que o Eterno, ele é constituído de corpo, alma e espírito. Os pregadores da Trindade dizem que o Eterno é só espírito, que ele não tem corpo. Isso é heresia, meu irmão. O Eterno, ele tem um corpo espiritual. Porque a Bíblia diz que o apóstolo Iohanna, quando foi arrebatado em espírito, no livro de Apocalipse, diz que ele viu o Eterno assentado num trono e comparou o Eterno com uma pedra de jaspe, de tão bonito que ele achou o Eterno. E diz que o Eterno estava assentado num trono. Se ele tem um trono e está assentado, é porque ele tem um corpo. A Bíblia diz que o Filho do Eterno, no Apocalipse, lá na frente, quando for para abrir os selos, diz que ele vai vir e pegar um livro da mão direita do Eterno. Então, se o Eterno tem uma mão, é porque o Eterno tem um corpo. Então, o homem, ele é espírito, alma e corpo. Isso está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O Eterno também é constituído de corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Então, veja bem, o Eterno tem um corpo, o homem também tem um corpo. O Eterno tem um espírito, o homem também tem um espírito. O Eterno tem uma alma, o homem também tem uma alma. Então, quando a Bíblia diz assim, o Espírito do Eterno se entristece, está no livro de Efésios, fala que não entristeceis o Espírito. Só que nós temos que entender que o Espírito do Pai, de Yahweh, o Criador dos céus e da terra, estou falando do Eterno, do Pai, o Espírito do Pai se entristecendo é o próprio Pai se entristecendo. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 23, que o nosso Espírito geme dentro de nós. Está entendendo? A Bíblia diz que Maria falou assim, ó, o Altíssimo, meu Espírito se alegrou. Na Bíblia Almeida fala, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Na Bíblia hebraica fala, meu espírito se alegrou em Yahweh, meu Salvador. O espírito de Maria se alegrando é a própria Maria se alegrando. Nós não podemos pegar o espírito de Maria e transformar em mais uma pessoa além de Maria, não. Então o espírito do Eterno se alegrando, o espírito do Eterno se entristecendo, é o próprio Eterno se entristecendo, é o próprio Eterno se alegrando. Então irmãos, nós temos que olhar o homem para nós entendermos o Eterno, porque o homem é a sua imagem e semelhança. No livro de Miqueias diz que o Espírito do Eterno se irritou. Miqueias 2, versículo 7. Mas se nós formos olhar, nós vemos que o apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 16, diz que o Espírito de Paulo se irritou em ver a idolatria em Atenas. Mas o Espírito de Paulo se irritando é o próprio Paulo se irritando. Não é mais uma pessoa além de Paulo, é o próprio Paulo se irritando. Então, estou só dando uma colocação aqui para os irmãos entenderem que nós não podemos pegar o Espírito do Eterno e transformar ele em mais uma pessoa além do Eterno. A Bíblia diz que o Espírito do Eterno conhece as coisas do Eterno. Na Bíblia Almeida fala, o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Só que se nós formos olhar no livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz que o Espírito do homem também conhece as coisas do homem. No entanto, o meu Espírito conhecendo as coisas minhas, sou eu mesmo. Eu não posso transformar meu Espírito em mais uma pessoa além de mim. Mas os pregadores da Trindade não conseguiram ver isso. Foram lá e criaram a doutrina maligna da Santíssima Trindade, porque diz que o Espírito Santo se entristece, que o Espírito Santo geme, que o Espírito Santo se alegra. Então ele é uma pessoa. Não, meu irmão, não podemos fazer isso. A Bíblia diz assim, eis aí meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, colocarei sobre ele o meu Espírito. O Espírito do Eterno é o seu próprio Espírito Santo, é o seu Santo Espírito. Eu posso falar Espírito Santo e posso falar Santo Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito do Pai, o Espírito do Eterno. Então nós não podemos transformar o Espírito do Eterno em mais uma pessoa além do Eterno. E nós não podemos transformar a alma do Eterno em mais uma pessoa além do Eterno, porque a alma do Eterno é o próprio Eterno. A Bíblia diz que o Eterno jurou pela sua alma.
E ele disse: eis aí, meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. A alma do Eterno é o próprio Eterno. Se os pregadores da Trindade tivessem transformado a alma do Eterno em mais uma pessoa além dela, hoje os cristianistas estariam crendo num quarteto, um quarteto constituído de 4 pessoas: Pai, Filho, Espírito e Alma. Tá entendendo o tamanho da Babilônia que os crentes estão nela, irmãos? Sem contar, irmãos, que isso é idolatria. Isso é idolatria, isso é adoração a 3 deuses. Eles dizem assim, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus, o Pai é Deus. No entanto, são 3 pessoas que formam um só Deus. Se todos os 3 são Deus, então são 3 deuses, irmãos. É por isso que o judaísmo lá em Israel não aceita para nada isso aí, essa mensagem. Como é que eles vão aceitar um Messias que é Deus e vão aceitar um Deus que é uma trindade? Se eles forem ensinar desde pequenininho que o Eterno é um. Então quando vocês assistirem aquele vídeo lá, tem crente aí que se eles assistirem aquele vídeo lá do Marcos Andrade é aquele cara que pregava aí Jesus e Yeshua, né? Ele fala em Yeshua. Ele foi até no canal da RIT, foi em vários canais aí. Hoje ele apostatou da fé, ele agora está falando que o Mashiach nem existiu, que esse Mashiach do Novo Testamento, ele não existe. Por quê? Porque ele foi olhar o livro de Mateus, que está cheio de heresias, que o livro de Mateus está cheio de heresias, e ele foi no 4º evangelho, que é o 4º evangelho, ele não está cheio de heresia, ele é toda uma heresia. O 4º evangelho é herético, ele não presta. Eu vou continuar fazendo os vídeos aqui agora, eu vou fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, só que eu vou explicar isso bem explicadinho para as pessoas entenderem aonde o tamanho da Babilônia, onde elas estão. Aí ele achou contradição nesses livros aí, mais umas heresias que tem no Novo Testamento, porque o Novo Testamento também tem muitas heresias, e diz que agora o Mashiach não existe não, apostatou da fé. Em vez dele ter tirado o fermento fora e continuar com as epístolas de Paulo, após Shaul, Apocalipse ali, não, ele meteu o pé no balde, jogou tudo pra lá. Então, irmãos, assista lá que vocês vão ver lá, ele provando lá do jeito dele, né? Ele pega o 4º evangelho lá e mostra a contradição. Pega o livro de Mateus e mostra a contradição lá na Torá. Ele vai lá no Velho Testamento e mostra a contradição. Aí o que acontece? Eles não vão crer nunca mesmo não, porque ele pegou um livro herético que é o 4º evangelho, que afirma que o Filho é Deus. Então vamos lá. Daqui a pouco se eu não entrar nesse vídeo, eu entro no outro falando sobre isso. Então veja bem, irmãos, o Eterno é um. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34, o Eterno fala que, não sei se é 1 Coríntios, capítulo 34, 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 13, eu não sei, tem uma passagem que fala que é uma vergonha o crente não conhecer o seu próprio Criador, o seu próprio Altíssimo. Por quê? Porque se você perguntar para um pessoal do islamismo qual que é o nome do Deus deles, eles vão falar Allah. Se você perguntar para uma outra aí, vai falar Hare Krishna e tal. Cada religião tem o nome do seu Deus. Mas quem está dentro do cristianismo hoje não sabe qual que é o nome do Criador dele, não sabe qual que é o nome do Altíssimo, Criador do Universo. Você pergunta, você fala, é Jeová, Yahvé, Javé, Yahvé, Jeová. Tantos nomes, eles não sabem qual que é o nome do Criador do Universo. Por quê? Porque a Babilônia é tamanha que eles estão confusos. Estão confusos, eles não sabem quem é o Altíssimo. É Deus, irmão, é Deus. Deus, irmãos, para quem não sabe, vem de Zeus. É um ídolo da mitologia grega. Essa Bíblia nossa, os nomes tudo foram tirados para poder colocar o nome dos ídolos da Grécia. Tem um padre que falou até no rodapé da Bíblia dele que os nomes foram agreciados. Todos os nomes foram mudados. Todos os nomes. Nunca foi Mateus, é Matite Ial, ou Mani Ial, que significa presente de Ial. Não é Elias, é Ali Ial. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver muitas pessoas falando Elial, mas é Alial, que significa o Altíssimo é Ial. Não é João, é Ialhana, que significa Ial é gracioso. Mas eles mudaram tudo para ocultar o verdadeiro Criador do Universo. Mudaram tudo, tirou o nome do Eterno que aparece 6.828 vezes só no Velho Testamento e colocou Senhor no lugar. O nome do Filho, no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 19, diz assim, eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, mas não sabia que eles tramavam um projeto contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto para que não haja mais memória do seu nome. Tem pastor que tem coragem de falar que essa profecia aí está se referindo a Jeremias. Nunca foi a Jeremias. Que importância tem tirar o nome de Jeremias das Escrituras ou mudar o nome? O que isso vai influenciar para nós? Nada, mas o texto ali não está falando de Jeremias. Jeremias capítulo 11, versículo 19 está falando do Mashiach, Yahshua.
Lá diz, eu era como um manso cordeiro, porque ele era e é um manso cordeiro, que foi levado ao matadouro, mas não sabia que eles planejavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. O que eles fizeram? Eles mudou o nome do Machia. De Yauches passou para Yeshua, de Yeshua eles passou para Yessous, de Yessous eles passou para Iesus, de Iesus eles passou para Jesus, tudo para esconder, para nós não chegarmos ao conhecimento exato de quem é o verdadeiro Machia das Escrituras Sagradas. Por isso Paulo diz que estava com medo que a igreja fosse após outro Yauch, outro Machia que não fosse o verdadeiro. Está aí hoje pregando um Jesus que vem da igreja católica. Então isso é Babilônia, irmão. Isso é Babilônia. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui então. Hoje nós estamos aqui tentando tirar as pessoas desse engano, dessa cegueira espiritual. Eu vou dar uma pausa aqui e vocês prosseguem no próximo vídeo. Esse é parte 1, agora eu vou passar para a parte 2.